Prezados senhores e senhoras, nós vamos iniciar, então, as palestras da tarde. Eu vou fazer a apresentação do nosso professor Mortimer, que vai fazer a palestra agora, né, nas 2 horas. Então, o professor, ele é bacharel e licenciado em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele ingressou na Universidade de Educação em 1983 e atua na Universidade Federal de Minas Gerais no mestrado em Educação e fez o doutorado na USP. Ele publicou a sua tese sob o título de Linguagem e Formação de Conceitos no Ensino de Ciências. Também atuou junto com a universidade na Inglaterra, com a professora Rosalind Driver, né? E trabalhou junto com o grupo de Leeds, publicou vários livros nessa área e também na Química Nova na escola. Né? Atua... Desculpem, eu estou lendo aqui no celular e tenho uma dificuldade aqui, né, nosso coordenador, de ler com óculos aqui. Desculpe. Atua também na pesquisa sobre formação de professores, coordena o grupo de formação continuada na Universidade Federal de Minas Gerais, chamado FOCO, com ampla tradição em pesquisa, produção de materiais e desenvolvimento profissional de professores. Ele leciona atualmente na pós-graduação, nas disciplinas de Educação e Conhecimento e Vygotsky e Leituras Contemporâneas. Foi coordenador do programa de pós-graduação em Educação... desculpem aqui. Em Educação na Universidade Federal de Minas Gerais, presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. Atualmente é membro do Comitê de Ciências. Foi co-editor da Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, de 2001 a 2005, editor e coordenador da Química Nova na escola de 2000 a 2007 e editor de Educação em Revista. É também pesquisador 1A do CNPq e assessor da CAPES e FAPESP. E membro do Conselho Técnico Científico, Educação Básica da CAPES. Além disso, em 2004 e 2005, esteve em Lyon, na França, como professor e pesquisador convidado pelo CNRS e INRP. Então, eu convido agora o professor Mortimer a fazer a sua palestra, a proferir a sua palestra. Então, se quiserem aplaudir, né, vamos aproveitar. Eu prefiro falar em pé, né? Porque... Então, tem o microfone. Ah, tá. Eu posso usar o microfone. Aqui tá bom. Ali. Pode ficar ali mesmo, eu vou lá. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer ao convite, dizer que é uma honra para mim estar aqui e nas jornadas de Educação em Ciências e Matemática. E eu gostaria também de dizer que essa palestra é um tema novo que eu tenho trabalhado, né? Como tema novo, então tem muita coisa tentativa ainda, né? Mas eu prefiro trabalhar os temas novos, porque a gente se empolga um pouco mais, do que trabalhar coisas que já estão bem consolidadas nas palestras, né? Então, aí eu peço desculpas, né, pela novidade. Vocês vão ver que ainda tem muito escrito, coisas que eu poderia, se eu tivesse já num nível adiantado, já estaria em outro nível. E esse trabalho surgiu a partir de um trabalho de orientação de pós-doutorado, né? O Bruno é um professor da Bahia, fez um pós-doutorado comigo, e nós começamos a trabalhar com essa questão, principalmente a partir do Bernstein, Basil Bernstein, que é um sociólogo inglês. E depois em função desses estudos e em função de alguns contatos que eu tinha no exterior, eu acabei tomando contato com um grupo da Austrália que trabalha a partir do Basil Bernstein. Então,
esse trabalho vai mostrar isso aí. Tá? Então, estudando a inclusão e exclusão dos estudantes na sala de aula de Química por meio da dimensão epistêmica do discurso. Aí, tá. Então, vai. Então, o que nós vamos falar vai ser... Eu vou situar isso dentro das coisas que eu tenho estudado, né? Porque isso é uma coisa que é uma característica que eu acho bastante importante da minha pesquisa, que tudo tem a ver com tudo, né? Então, assim, eu vou construindo sempre, né? Depois eu vou analisar um pouquinho o conceito de classificação do Bernstein e vou entrar nos conceitos de gravidade e densidade semática do Carl Mason, que é o australiano, que tem trabalhado como um sucessor do Bernstein, né? Depois nós vamos pegar o exemplo de uma professora de Química do ensino médio, que eu vou tentar analisar tanto do ponto de vista da classificação como do ponto de vista dos conceitos de gravidade e densidade semântica. E aí eu vou esboçar algumas conclusões. Então, o que nós temos estudado, primeiro, essa questão da dimensão multimodal do discurso em sala de aula, no ensino superior, que é uma coisa bem recente. Eu não pus os trabalhos aí, mas os trabalhos que a gente começou a publicar sobre essa questão, eles datam de 2014. De 2014 para cá, a gente publicou muita coisa em termos disso aí. E a gente, na aula de ensino superior, isso aí foi, de certa forma, consequência de que a análise do discurso ela não poderia deixar de incorporar essa questão da multimodalidade. Quer dizer, o que é a multimodalidade? A multimodalidade significa que o sentido não vem apenas do discurso verbal, né? E tem coisas que você assiste a uma pessoa, se você ouvir simplesmente a pessoa falando, se você ouvir o discurso, você não entende o discurso, porque faltam os gestos, falta a expressão corporal, falta a proxêmica, essa relação que você estabelece com o outro e com objetos de conhecimento. Então, isso que... Então, como consequência disso, a gente foi estudar o ensino superior, que é uma coisa muito pouco interativa, e estudamos muito essa questão, a ênfase na performance dos professores e o estudo de modos semióticos incorporados, que é o gesto, fala, olhar, proxêmica. São esses modos aí que a gente estudou. Então, isso aí repercute um pouco nesse estudo que eu estou fazendo. Por quê? Porque aí você não analisa mais o discurso, simplesmente o discurso verbal. Você analisa o discurso como uma totalidade que envolve também o discurso verbal. E a outra coisa é essa questão da dimensão interativa do discurso de sala de aula, né? Que a questão... São dois trabalhos importantes. Um é o trabalho que eu fiz com o Scott, Mini Making Secondary Science Classroom, que saiu em 2003, né? Esse trabalho ele tem bastante repercussão e ele parte do princípio da natureza dialógica do entendimento, ou seja, todo entendimento é dialógico no sentido de que sempre que você está ouvindo alguma coisa, mesmo que você não esteja participando, você esteja apenas ouvindo, você está formulando, à medida que a pessoa está dizendo, por exemplo, nessa situação aqui, vocês estão formulando uma série de contrapalavras daquilo que eu estou dizendo. E o entendimento provém dessas contrapalavras que você formula. Então, o entendimento é sempre dialógico. O entendimento sempre traz a pessoa se colocando na palavra do outro. Então, essa é uma premissa básica, né? A estrutura analítica, com ênfase na abordagem comunicativa, que é desse livro, e depois nós fizemos a questão das relações pedagógicas, que vai ter uma implicação mais forte nesse trabalho aqui, que são, quer dizer, o pedagógico linking making, né, que é a forma como a gente chama isso no inglês, é a ideia de que para você ajudar o aluno a construir sentido, você tem que fazer muitas relações em sala de aula, e essas relações incluem relações entre diferentes tipos de conhecimento, relações entre, por exemplo, o conhecimento científico e coisas da vida cotidiana, relações entre diferentes tempos no currículo. Então, você tem que relembrar certas coisas, e você relembra numa escala micro, às vezes você relembra coisas que você falou na mesma aula, às vezes você relembra na escala meso, que é uma coisa que você falou numa aula para trás, mas às vezes você relembra coisas que já estão no currículo. Então, é uma coisa de uma disciplina passada que você relembra, e essas relações, então, é que fazem você dar sentido.
Aí eu nem vou falar disso, porque eu não vou abordar isso, não. Bom, então, o que essa abordagem ao discurso deixa fora? Né? Então, quer dizer, nós fizemos essa abordagem ao discurso também multimodal, mas a gente ainda sente coisas que ficam fora da análise. Então, quer dizer, a gente inclui a dimensão interacional do discurso, mas a gente não inclui essa dimensão epistêmica. A dimensão epistêmica é a dimensão que tem a ver com conhecimento, quer dizer, como o conhecimento é tratado na sala de aula, como conhecimento enquanto conhecimento. Então, essa questão de você valorizar o conhecimento é uma coisa que está na origem disso aí. Então, como o discurso é recontextualizado em salas de aula de Química e Ciência, a gente tem claro que o discurso na sala de aula, seja no nível básico, seja no nível superior, é sempre um discurso recontextualizado. Quer dizer, o discurso científico, quando ele cai na sala de aula, ele tem que passar por uma recontextualização para ele fazer sentido para aquelas pessoas que têm ali. E aí, como que o discurso é distribuído entre professores e estudantes? E aí o Bernstein ele começa a usar essa ideia do código, como os códigos são usados para incluir e excluir estudantes. Eu vou falar mais disso aí, né, o código. E o discurso de sala de aula não é neutro, é uma forma de exercer poder e controle sobre os estudantes. Então, as ferramentas que a gente tinha, elas não dão conta muito dessa coisa, porque elas não explicitam essas relações de poder e elas não falam desses códigos que são usados. Então, eu preciso de mais, né? Então, o discurso científico recontextualizado como discurso científico escolar, essa recontextualização chega ao estudante sob diferentes formas. Então, alguns estudantes têm acesso a uma versão simplificada e empobrecida do discurso científico. Eu acho que, pelo menos no Brasil, isso é a maioria, né? Quer dizer, os estudantes têm uma versão simplificada e empobrecida, um discurso científico que fica, muitas vezes, pairando no abstrato e não atinge o estudante. E outros estudantes têm acesso à forma elaborada do discurso científico, são capazes de mobilizar esse discurso para resolver problemas e participar da vida social. Então, quer dizer, você tem, entre esses dois graus aí, existe uma infinita gradação, né? Então, quer dizer, a gente está interessado que o estudante tenha acesso a uma forma elaborada do discurso científico. Então, que eles sejam capazes de mobilizar esse discurso para resolver problemas. Então, essa coisa vai ser importante para a gente analisar a recontextualização. Caracterizar o discurso de sala de aula em termos de poder e controle e ter acesso a essas diferenças. Então, o conceito de classificação do Bernstein vai ser útil para isso. O Bernstein tem dois conceitos, são úteis, classificação e enquadramento. Eu não vou trabalhar com o enquadramento, mas vou trabalhar com a classificação. Eles estão ligados às relações sociais de poder e controle na comunicação pedagógica. Então, o enquadramento refere-se ao controle que o sujeito tem sobre a comunicação, né? O sujeito do discurso. Ele define o como do discurso pedagógico. Já a classificação se refere ao isolamento entre diferentes categorias relacionadas ao discurso. Essas categorias podem ser o próprio discurso. Quer dizer, como dois discursos são mais isolados ou menos isolados. O sujeito do discurso e o espaço. A classificação, assim, define o que do discurso pedagógico. Então, a classificação, o Bernstein define ela como forte ou fraca de acordo com o grau de isolamento entre categorias. Uma classificação forte indica forte separação entre categorias e cada categoria tem sua identidade única. E a classificação fraca é um discurso menos especializado com menos identidade. Então, uma variação na classificação indica que o contexto difere dos outros. Aí o Bernstein vai ter uma citação que ele vai ajudar, que é o princípio de classificação provê a chave da característica distintiva do contexto e assim orienta o falante para o que é dele esperado, para o que é legítimo nesse contexto. A classificação, então, ela, por exemplo, um discurso científico, o discurso da química, é um discurso que tem uma classificação forte, porque ele se separa claramente do discurso cotidiano. Ele tem certas propriedades que ele vai dizer dos materiais, no geral, que são coisas específicas. Ele vai ter uma densidade muito grande, né, léxica, quer dizer, um termo vai dizer muitas coisas, vai significar muitas coisas. Então, esse é um discurso com classificação forte.
Mas o discurso cotidiano já é um discurso de classificação fraca, porque são vários discursos que ali se encontram e que se permeiam, então você não tem uma clareza de como que se separa esses discursos. Então, esse é o sentido da classificação do Bernstein, né? Então, aí a teoria dos códigos de legitimação, que é a teoria do Carl Mason, ela é uma ferramenta sociológica para o estudo da prática. Forma parte essencial do realismo social, o conhecimento como socialmente produzido e real, no sentido de ter efeitos, exploram esses efeitos. Essa teoria, que é LCT, a sigla em inglês, né? Legitimation Code Theory, é também um conjunto de ferramentas conceituais multidimensional. Eu vou mostrar as multidimensões daqui a pouco. Cada dimensão oferece conceitos para analisar um conjunto específico de princípios organizacionais ou códigos de legitimação das práticas subjacentes. Ou seja, cada dimensão dessa, ela oferece algumas ferramentas que você pode olhar para certas dimensões do discurso e entender quais são os códigos de legitimação que estão, de certa forma, conformando aquele discurso. E como que o sujeito pode, então, entrar ou não entrar. Quer dizer, essa questão do reconhecimento do discurso é a coisa fundamental. Quer dizer, o discurso é uma barreira que, às vezes, o professor usa para, inclusive, classificar e para excluir os seus estudantes ou para incluir. Quer dizer, isso vai depender da visão que o professor tenha do que seja educação. Se ele está preocupado com os seus alunos, né? Isso é uma característica forte nos professores que são bem-sucedidos, né? Você preocupar com duas coisas. Com a aprendizagem, você está preocupado com o que o aluno está aprendendo e você está preocupado com o bem-estar do aluno também. Quer dizer, essas duas características são muito fortes. Se você está preocupado com o bem-estar do aluno, você vai fazer movimentos de modo que o aluno possa se apropriar de um certo código, esse código mais específico do discurso científico, que ele consiga manejar isso para que ele possa, então, entrar nesse discurso. Mas se você não está muito preocupado com o seu aluno, com a aprendizagem, você vai, de certa forma, ignorar um pouco esse aluno e vai fazer esses discursos e, às vezes, de uma maneira que o aluno não tem como acessar a esse discurso. Então, as dimensões, né, que o Carl Mason aponta são essas aí: autonomia, densidade, especialização, semântica e temporalidade. Eu estou trabalhando aqui nessa palestra, vou trabalhar apenas com a semântica, que vai definir gravidade semântica e densidade semântica, e você vai, então, ter valores, gravidade semântica forte ou fraca e densidade semântica forte ou fraca. Mas nós temos que trabalhar também com a especialização, que tem esses dois conceitos. Então, esses dois códigos aí são aqueles que a gente tem procurado abordar. Aqui eu vou abordar somente o código da semântica. Então, a teoria dele de certa forma, é uma teoria bem coerente, porque em todas as dimensões ou códigos que ele chama, ele aborda duas variáveis, dois conceitos que são centrais, e ele faz as modalidades principais, são 4 modalidades. Então, a semântica, as duas questões têm a ver com Bernstein, né, e seus modelos de código elaborado e restrito, né, porque o código elaborado e restrito tem a ver com essa questão. O código elaborado é um código que a escola ela exclui muitas vezes por trabalhar um código elaborado que o aluno não consegue ter acesso a esse código, né? E os códigos restritos são códigos mais que as pessoas têm mais acesso, são códigos do cotidiano e tal, e que a pessoa consegue de alguma forma, trabalhar nesse código quase que intuitivamente, e isso dá uma diferença importante, né? Porque os discursos e estruturas de conhecimento que ele falou em 2000. Então, essas duas questões da gravidade, elas vêm dessa abordagem do Bernstein. No entanto, o Carl Mason fala que elas permanecem confundidas em tipos dicotômicos. E aí que dá a principal crítica dele. Ele está querendo que... por quê? Porque os princípios organizadores disso ainda não foram conceitualizados. Então, ele vai abordar isso não mais como tipo, mas como um contínuo que possui infinitas gradações entre
um tipo e outro. Essa estrutura fundamental, então, precisava de desenvolvimento, foi isso que o Carl Mayton fez. Então, a gravidade semântica refere-se ao grau em que um significado se refere a seu contexto. A gravidade semântica pode ser relativamente mais forte ou mais fraca ao longo do contínuo de pontos. Então, essa que é a questão central, né? Quer dizer, ele definiu esse contínuo de pontos e você pode sempre ampliar as gradações, né? E quanto mais forte a gravidade semântica, mais o significado depende do contexto. Então, por quê? E quanto mais fraca a gravidade semântica, menos o significado depende do seu contexto. Todos os significados, de alguma forma, eles relacionam-se com o contexto. Só que a gravidade semântica conceitua o quanto que eles dependem desse contexto para ter sentido. Então, por exemplo, um conceito... vamos pegar... então, você tem ao dinamizar esse contínuo para analisar a mudança ao longo do tempo, também podemos escrever processo de enfraquecer a gravidade semântica, ou seja, quando você move dos detalhes concretos de um caso específico, gravidade, né, semântica, vamos imaginar. Então, a gravidade semântica é mais alta, né, no meu pé do que aqui em cima, né? Quer dizer, a gravidade é sempre dirigida para a Terra, né? Então, você tem... você pode enfraquecer essa gravidade, quer dizer, quando você parte de detalhes concretos e chega em generalizações, abstrações, cujos significados não dependem tanto do conceito. Então, com isso, você tem um movimento ascendente, que você sai de uma gravidade forte e vai para uma gravidade mais fraca. E você pode fortalecer a gravidade semântica como passar de ideias abstratas ou generalizadas para casos concretos e delimitados. Então, esse é um movimento importante para isso que permite dinamizar o conceito. Então, por exemplo, essa professora que eu vou apresentar, ela faz um discurso sobre a ebulição da água, e esse discurso, os alunos trabalharam a ebulição da água, eles fizeram a ebulição da água. Então, quer dizer, isso é uma coisa que é concreta para eles, porque eles têm a vivência, inclusive eles vivenciaram essa ebulição. A professora passa, então, da ebulição da água, que a gravidade está muito alta, para a ebulição dos líquidos. Então, ela já trata, quando ela fala em líquido, ela já passa por uma classe de referentes. Quer dizer, os líquidos são uma classe de vários referentes, quer dizer, tem água, tem outras substâncias que são líquidas também. Então, com isso, ela enfraquece a densidade semântica, né? Nesse sentido, ela faz um movimento de enfraquecimento da densidade semântica. Então, da densidade não, da gravidade, né? Agora, a densidade semântica, então, a gravidade semântica ela vai relacionar muito com o Bernstein, porque o Bernstein, de alguma forma, no princípio de classificação dele, ele vai falar dessa questão da classificação forte ou fraca como sendo relacionada ao contexto. A densidade semântica refere-se ao grau de condensação de significado dentro das práticas socioculturais, sejam esses significados expressos por símbolos, termos, conceitos, frases, expressões, gestos, roupas. Então, quer dizer, o que é o signo? Pode ser uma variedade de coisas aí. A densidade semântica, da mesma forma, pode ser relativamente mais forte ou mais fraca ao longo de um contínuo de pontos. E quanto mais forte a densidade semântica, mais os significados são condensados nas práticas. E quanto mais fraca, menos eles são condensados na prática. Então, vamos dar um exemplo, é o ouro, né? O ouro pode ser considerado comumente entendido como metal amarelo, brilhante, maleável, que tem sido usado em cunhagem, joalheria, odontologia e eletrônica. Isso aí é um conceito de densidade que aproxima o ouro da vida cotidiana. Quer dizer, todo mundo mais ou menos sabe que o ouro ele é um metal amarelo, é brilhante, é maleável, e que ele é usado em algumas dessas coisas. Então, a densidade semântica desse conceito é muito baixa. Mas quando você toma o ouro como um objeto da química, aí você agrega uma série de significados ao ouro, e essa série de significados vai, então, aumentar a densidade semântica. Então, o ouro, quimicamente falando, já é um termo com muita densidade semântica, porque você trata do número atômico dele, da massa atômica, da configuração eletrônica, da capacidade de refletir, da estrutura de rede, da capacidade de conduzir eletricidade. Então, quer dizer, o ouro ele ganha uma
quantidade de propriedades enorme quando ele está dentro da química. Então, olha para você ver, um termo que tinha a densidade semântica muito baixa, ele passa a ter uma densidade semântica alta por estar num discurso científico específico em que os termos ganham essa densidade semântica. Então, em química, o ouro está situado relacionalmente dentro de uma teia de significados estruturados complexos e em evolução, que são o que o Carl Mates chama das constelações. Então, essas constelações de significados são todos aqueles significados. Então, vários termos científicos, apesar da sua origem no cotidiano, eles formam essas constelações. Então, os elementos químicos mesmo, todos eles são elementos conhecidos, a maioria das pessoas conhecem esses elementos mais comuns, né, alumínio, ouro e tal, mas na química eles ganham uma série de significados. E isso vale para outros termos, né? Por exemplo, a questão do calor. Calor é um termo que no dia a dia a gente trata como o calor é um sinônimo de quente, né? Eu estou sentindo calor quando eu estou... E é oposto ao frio, né? Mas na ciência ele já vai ganhar uma série de outras coloridas, porque ele pode... primeiro, ele é relacional, né? O calor depende da relação entre dois objetos, não mais de um objeto só, e assim por diante. Então, a densidade semântica sempre aumenta quando você toma esses termos do cotidiano e passa a usá-los na ciência. Então, a densidade semântica também traça esse contínuo de forças. Então, vamos lá. Fortalecimento, mesma coisa. Da densidade semântica é criar ou revelar constelações de significados. Por outro lado, pode descrever o enfraquecimento da densidade semântica como passar de um símbolo altamente condensado para um que envolve menos significados. Quando eu estou tratando do ouro e falo, não, vamos ver, então, o que eu posso pensar do ouro em termos da configuração eletrônica. Então, eu restringo apenas a dos componentes da química que eu vou tratar, aí eu abaixo a densidade semântica do ouro, né? Então, por exemplo, explicar um termo técnico de uma fonte acadêmica escrita em termos mais simples, isso aí é um abaixamento da densidade semântica, né? Porque tipifica um número limitado de significados, reduz a amplitude de significado para aqueles dados nessa explicação. Então, isso é interessante, aí ele traça esses quadrantes para todas aquelas modalidades, ou os códigos, né? Então, olha para você ver, você tem aqui, no quadrante superior direito, eu tenho a gravidade semântica baixa, né? Então, os conceitos não dependem tanto dos contextos para a sua explicitação, e a densidade semântica alta. Então, esses são termos que são muito condensados. Então, isso é claramente o discurso das disciplinas científicas. O discurso das disciplinas científicas se situa nesse quadrante, né? E uma das dificuldades do professor é justamente porque, para você fazer o aluno chegar aí, você tem que, de alguma forma, percorrer os outros quadrantes para ele chegar aí, porque ele nunca vai chegar num discurso sem percorrer. E aí tem uma coisa interessante, que quando você trata de casos, né, que é muito desenvolvimento profissional, tem a ver com a universidade que vocês estão nela, né, que é a Universidade Tecnológica, por exemplo, um engenheiro ele vai falar de casos, né, ele vai falar de uma ponte, ele tem que calcular uma determinada ponte, essa ponte está situada num determinado espaço, tem um terreno específico, então ele tem todo o discurso dele, então tem muita gravidade semântica, é muito específico. O médico é a mesma coisa, o médico ele trata de casos, né, ele tenta generalizar alguma coisa de casos, mas cada paciente é um caso específico, o paciente tem alguns complicadores que são daquele paciente, então, um paciente é sempre o caso. Então, o discurso de práticas profissionais tecnológicas está situado aí, né? Porque é um discurso que tem densidade semântica também, quer dizer, tem os termos são carregados de significados, mas ele é um termo que tem muita gravidade semântica, porque você tem que analisar cada caso. Então, essa é uma diferença importante entre discurso de disciplina científica e discurso de práticas profissionais tecnológicas, né? E aí o discurso cotidiano está aqui, né? O discurso cotidiano tem baixa densidade semântica e alta gravidade, né? Quer dizer, é um discurso que as pessoas entendem, porque ele não tem tantos significados
imbuídos num termo só, e ele é muito contextualizado. Então, é isso. E ali um jargão especializado, que é um jargão especializado, é um jargão, por exemplo, da economia. Ele também é muito descontextualizado, né? Mas ele não tem tantos termos assim. Os termos são até difíceis, porque você tem um jargão, né? Mas esses termos não são tão densos assim. Então, isso aí é uma figura que ele mostra como que o discurso pode... você pode ter o discurso situado em diferentes pontos desse quadrante, e o discurso científico ou tecnológico, ou mesmo jargão especializado, vai exigir que você faça uma operação para que você possa reconhecer esse discurso como tal. Então, aí ele entra nessa questão dos perfis semânticos, né? A conceitualização dos processos de fortalecimento e enfraquecimento da gravidade e da densidade semântica permite que se trace o perfil semântico de práticas ao longo do tempo e a faixa semântica associada entre essas forças. Então, vamos ver, ele dá esse exemplo, né? Aí, a onda semântica, quer dizer, o que é A1? A1 seria, você vê que a faixa semântica de A1 é muito pequena. A1, o quê? Por exemplo, um professor está apresentando casos de sua disciplina, né, com uma densidade semântica alta e uma gravidade semântica baixa. Então, ele está falando de termos muito descontextualizados e com muita densidade, e ele faz uma pequena variação nisso aí. Então, é muito difícil você acompanhar uma aula dessa, né? Já um professor que de alguma forma fosse lá embaixo, descesse na gravidade semântica, na densidade semântica, aumentasse a gravidade semântica e depois subisse de novo, ou seja, diminuísse a gravidade semântica e aumentasse a densidade, você tem mais condição de acompanhar, porque você vê um processo que é desempacotar um termo, quer dizer, ver todos os significados que esse termo pode ter e reempacotar esse termo. Então, se você fizer isso em termos da densidade semântica, você vai ter mais clareza. E a 2 já uma fala, né, no cotidiano, que também tem variação pequena, então não leva o aluno a ter essa capacidade. Então, o B nesse caso, é uma variação semântica ideal para que você tenha, para que, com o correr do tempo, o aluno possa entender o que você está falando. Então, você tem que variar tanto a densidade como a gravidade semântica. E aí tem uma coisa que eles falam, que você tem, nas salas de aula de ensino médio e de ensino superior, é muito presente, né? Então, você tem tarefas que são pedidas aos alunos, que envolvem você escrever uma coisa com gravidade semântica baixa e densidade semântica alta. Você vai escrever uma coisa que seja descontextualizada e que seja, ao mesmo tempo, densa em termos de significados. Então, e você... suas leituras também são de textos nessa direção. Os textos didáticos, normalmente, são apresentados muito descontextualizados e com muita densidade semântica. E aí você tem a sala de aula no meio, que seria uma forma de fazer o aluno sair da leitura e produzir escrita, porque ele vai ter que, no final, produzir alguma coisa de escrita como resultado dele, e isso é cobrado dele. E, então, quer dizer, é chave como que você vai, de alguma forma, atravessar esse gap que existe entre a leitura, que está lá em cima, na densidade semântica, e com baixa da gravidade semântica, e o escrito do aluno, que também vai ter que ser nessa mesma padrão, né? Então, bom. Então, aí eu vou abordar um pouco a questão da classificação, que é o Bernstein, quer dizer, como é que a gente tratou da classificação. Então, no final, eu vou tentar mostrar uma análise do ponto de vista da classificação e do ponto de vista da densidade e gravidade semântica, e nós vamos ver as duas em conjunto, né? Então, a classificação, nós elegemos 3 subdivisões para a estrutura epistêmica, né? A estrutura conceitual,
a comunicação do conhecimento é a organização praxeológica do conhecimento químico. Então, eu estou tratando de química. Quer dizer, eu estou interessado em saber como que o discurso de química pode se subdividir para eu ter, claro, essa dimensão epistêmica e ter, então, nessas 3 estruturas. Eu não vou falar nada da organização praxeológica, que isso é um domínio que a gente já está estudando, e vou falar um pouquinho da estrutura conceitual e da comunicação do conhecimento. Então, a primeira dimensão, a estrutura conceitual, é essa ideia dos 3 níveis, né, que é uma ideia muito famosa na química, quer dizer que o conhecimento químico pode ser gerado e ensinado em 3 níveis, no nível macroscópico, no nível submicroscópico e no nível simbólico, né? A gente redefiniu isso aí nesse artigo de 2000, né, como o macroscópico a gente chamou de nível do fenômeno, né, quer dizer, o submicroscópio a gente chamou de nível teórico e o simbólico a gente chamou de nível representacional. Por quê? Então, esses 3 níveis, todo o conhecimento químico está sempre relacionado nesses 3 níveis. Quando o professor insiste em fazer o conhecimento químico chegar, deixando de lado o fenômeno, por exemplo, né, que é uma coisa muito comum, hoje em dia, professor de ensino médio, muitos deles nunca fizeram fenômeno nenhum em sala de aula. Então, não existe fenômeno. Aí fica difícil, porque o aluno ele tem que entender onde que o fenômeno está entrando aí, né? E aí você tem respostas, por exemplo, né? Uma vez nós perguntamos numa prova da UFMG qual a evidência de uma reação de adição de bromo a dupla ligação, né? Descolorir a água de bromo, né? A evidência então, a água de bromo é colorida, se você fizer uma adição dessa, descolore a água de bromo. Mas aí o aluno fala, não, se você tiver um microscópio, você vai ver o desaparecimento das nuvens pi. Então, quer dizer, o aluno está raciocinando num fenômeno, porque ele nunca viu esse fenômeno, ele nunca teve presença disso, então isso faz falta também. O nível teórico também é importante. Eu acho que o ensino hoje enfoca muito o nível representacional, que fica sem o restante meio manco, né? Então, esses são os níveis. Aí, então, há uma representação que a gente usou, né, que é um triângulo que é importante. Pode prosseguir. Então, a organização desse tripleto, ela é representada. Muitos autores falam que esse tripleto ele funciona como uma forma de ascender. A filosofia da maioria dos currículos em Química é que o estudante deve subir uma escada. A compreensão real do fenômeno vai ser atingida unicamente quando o estudante compreender os blocos construtores da teoria molecular da Química, os átomos e moléculas. Então, os currículos estão estruturados de modo que não tem como você ensinar Química se você não entra na estrutura molecular da matéria. Quer dizer, você precisa disso aí. Então, isso aí é uma imagem de uma escada, né? Você precisa ascender ao nível submicroscópico. Não tem como você ficar só no nível dos fenômenos para trabalhar a química. Então, a classificação de acordo com a estrutura conceitual, quando a estrutura conceitual usada no discurso faz referências ao fenômeno da vida cotidiana, ao experimento realizado no contexto laboratório, ou quando estão relacionadas a categorias da linguagem cotidiana, a classificação é fraca. Então, por quê? A classificação então, se você está muito no nível do fenômeno e você sempre lembra o fenômeno, você tem uma classificação fraca. E aí, quando a estrutura conceitual faz referência a conceitos abstratos e tangíveis, como átomos e moléculas, cujas representações correspondem a categorias da linguagem científica, a classificação é forte. Então, nós vamos, do ponto de vista da estrutura conceitual, nós vamos lidar com essas duas. Vocês veem que a vantagem do Mayton é que ele tenta estabelecer um contínuo de pontos e não simplesmente uma coisa forte e outra fraca. E depois eu vou voltar nisso. Aí a segunda dimensão da epistêmica é a questão da comunicação do conhecimento e que nós, num artigo de 2010, que eu desenvolvi isso a partir da época que eu estava na França, né? Essa questão de a gente percebeu que nas aulas de ciências existem 3 níveis referenciais. São referentes específicos, então, igual essa água, a água da ebulição, que o aluno ele manipulou essa água, pôs essa água para ferver, então, é um referente específico.
Mas quando você passa de água para líquidos, você já passa para uma classe de referentes. Então, a classe de referentes é sempre uma reunião de referentes específicos em que aí você já tem a primeira descontextualização, né? Você passa para essa questão. E os referentes abstratos, que são referentes, né? Por exemplo, quando você trata de moléculas ou da composição de uma determinada substância química, você está falando de referências abstratas. São referências que eles têm um grau de abstração em que você não consegue compreendê-los se você passa por uma série de aprendizagens de que você consegue compreender o que é um átomo, o que é uma molécula. Então, de acordo com os autores, é possível verificar o movimento progressivo de descontextualização do discurso científico escolar, como passamos da descrição para a explicação e, finalmente, para a generalização ou definição. Então, a descrição, você está num referente específico, você está descrevendo alguma coisa. Você pode também ir na classe de referentes. Mas, quando você vai dar uma explicação, você vai ter que usar referente abstrato. E, se você generaliza, aí você generaliza em termos de referente abstrato. Então, essa é uma questão. Então, a generalização tipifica a linguagem descontextualizada, a generalização nos move do domínio do sensível ao domínio do inteligível. Isso é importante. Quer dizer, a generalização não trata mais de coisas do sensível, né? Ela trata coisas do inteligível. Isso é uma frase do Hassan, né? Da Hassan, que é tutor da Sociology of Pedagogy. Então, a classificação fraca, veja que há uma coincidência com as categorias do Mayton, que é a descontextualização. O discurso é contextualizado, os referentes são específicos, a classificação é fraca. E a classificação é forte quando o discurso é descontextualizado, classe referente de generalização. Eu poderia dizer que aqui eu tenho uma gravidade semântica alta, né, na classificação fraca, e aqui eu tenho uma gravidade semântica baixa na classificação forte. Só que a diferença é que o Mayton ele admite que você pode ter infinitos pontos entre a fraca e a forte. Vamos lá. Então, não vamos fazer referência, já falei isso, né, a terceira forma. Então, as aulas de Beatriz. Aí, a Beatriz é um nome fictício, né? Nós investigamos a Beatriz, foi quando a Dijane Tourin, que é uma professora lá da Universidade Federal de Sergipe, né? Ela fez doutorado comigo e nós analisamos duas sequências de ensino termoquímica e cinética química de 2 professores. E nós usamos, na época, a estrutura analítica de Mortimer e Scott. E, para a Beatriz, encontramos que sua aula seguia sempre um padrão. Os estudantes faziam determinados experimentos nos quais as concepções alternativas eram explicitadas. Então, através do experimento, ela fazia com que várias concepções dos estudantes soltassem, né, e circulassem. Aí, ela fazia isso, então, interações com abordagem comunicativa, dialógica e interativa. Então, ela fazia um diálogo com os estudantes em que ela ouvir o que o estudante tem a dizer do ponto de vista dele, né, que é a característica da concepção dialógica, e interativa, interagindo com os estudantes, e essas concepções emergiam nos experimentos, né? Então, ela fazia isso emergir com uma abordagem comunicativa, dialógica e interativa. Ela tinha que se colocar no ponto de vista do estudante para poder fazer com que essas concepções aparecessem. Depois, ela, com interações comunicativas, dialógica, ela fazia revisões por meio de abordagem comunicativa dialógica não interativa ou dialógica interativa, né? E com as abordagens comunicativas de autoridade, ela ensinava o restante da sequência. Então, o que ela fazia? Ela usava a abordagem dialógica no começo da sequência para fazer emergir essas concepções. Ela trabalhava essas concepções com os alunos, mas depois que ela viu que essas concepções foram trabalhadas, ela passava para ser um discurso de autoridade, quer dizer, então, um discurso em que já não interessa tanto o que o aluno tem a dizer do ponto de vista dele, né? Interessa o que ele tem a dizer do ponto de vista da ciência. Aí ela fazia isso. Então, ela sempre fazia essa coisa. Os estudantes faziam fenômenos, faziam experimentos, ela trabalhava essa questão dos fenômenos com essa abordagem dialógica e depois ela fechava isso com a abordagem de autoridade. Então,
Aí, a aula dela nós pegamos uma aula dela e uma aula de um outro professor para comparar, né? São 43 minutos, nós distinguimos 3 episódios. Nos 2 primeiros, ela desenvolveu a definição de processos endotérmicos e exotérmicos. No terceiro, ela construiu um gráfico de variação de entalpia de uma reação de combustão. Então, foi isso que é a aula dela. Ela começou o primeiro episódio relembrando os experimentos que os estudantes fizeram numa aula prévia envolvendo mudanças de estado físico. Ela dirigiu várias perguntas aos estudantes relacionadas ao fenômeno. Então, quer dizer, ela relembra o que o estudante fez da ebulição da água. Vocês fizeram a fervura da água, o que aconteceu? Não, então chegou na temperatura e estabilizou. E por que estabilizou? Então, ela fez várias perguntas. Aí, depois que ela, mais ou menos, ela sentiu que aquilo, as principais concepções, os principais temas desse experimento estavam na mesa ali, né? Ela introduziu o tema partículas. Ela continua a discutir com os estudantes. Por meio dessa discussão, ela recapitulou os conceitos de temperatura, energia cinética, mudança de estado físico e modelagem usando o modelo de partícula. Então, ela fez isso tudo. Então, olha, ela está fazendo isso, né? Ela começa relembrando o que os estudantes fizeram. Isso que é a questão que a gente chama de relação mesocurricular, né? A relação que ela relembra, e então ela passa para o tema da partícula logo a seguir, né? Então, ela recapitulou o conceito de interação entre as partículas de um sistema, moléculas, no caso da água. Por meio desse conceito, ela introduziu a distinção entre processos que absorvem energia e processos que liberam energia. Ela, então, definiu processos endotérmicos e exotérmicos, de acordo com isso aí, e desenhou um gráfico representando mudanças de fase da água em termos de energia, e aí ela recapitulou todos esses conceitos que foram abordados. Então, ela introduziu o tema dessa maneira, né? Então, analisando na classificação, as interações discursivas entre Beatriz e seus estudantes correspondem à mudança na classificação em 2 dimensões, a estrutura do conhecimento e a comunicação. No início, a classificação relacionada à estrutura conceitual, que é aquela dos 3, né, níveis do conhecimento químico, é fraca, pois os conceitos estão relacionados aos resultados experimentais e muito próximos da linguagem cotidiana. Então, quer dizer, ela vai tratando da ebulição da água e tratando de temperatura, ebulição, ponto de ebulição, mudança de estado físico e calor. Esses conceitos são mais ou menos, já estão muito familiares para os estudantes. Então, a classificação é fraca, né? Então, ela introduz a teoria cinética molecular e ela introduz com as questões. O que podemos dizer sobre partículas desse sistema? O que está acontecendo? Pensem sobre as moléculas do líquido, pensem sobre as moléculas do gás. Ela faz os estudantes refletirem sobre o fenômeno vivido e observado através do modelo molecular. Na discussão que se seguiu, emergiram os conceitos de interação intermolecular e pressão do vapor para explicar as mudanças de estado físico. Então, você vê que nessa mudança, ela muda, né, do fenômeno em si para a interpretação do fenômeno em termos moleculares, e aí surgem outros conceitos que são mais complexos, né? Pressão de vapor, interação intermolecular e assim por diante. Então, isso moveu a discussão do nível macroscópico para o submicroscópio, o qual corresponde à classificação forte. Então, ela passa da classificação fraca para a classificação forte. Aí, relacionada à comunicação do conhecimento, ela, então, introduziu o conceito de processo exotérmico e processo exotérmico na forma seguinte. Ela fala isso, né? Essa é a fala dela. A água absorve calor quando está em ebulição. Então, é a água, aquela referente específico, né? Isso significa que a ebulição aí já não é mais da água, né? É a ebulição no geral. É um processo que acontece absorvendo calor. Assim, não é suficiente alcançar a temperatura da ebulição. Enquanto o líquido está em ebulição, ele está absorvendo calor para mudar seu estado físico. Nós chamamos de processo endotérmico a todo processo que absorve calor. Essa é a definição que temos, processo endotérmico absorve calor. Você vê que nessa frase, ela sai do referente específico, vai para uma classe de referência, trata da ebulição e chega na generalização. Quer dizer, na generalização, ela fala processos endotérmicos são os que absorvem calor. E essa definição, processo endotérmico absorve calor. Ela, então, desenhou no quadro um gráfico. Quando ela desenha esse gráfico, ela vai para um nível mais ainda descontextualizado, né? Ela introduziu uma generalização, ao qual, em termos da comunicação do conhecimento, a classificação forte.
E ela fez todas essas mudanças na classificação por meio de uso de relações pedagógicas para promover a continuidade, que é essa questão de referências micro, meso e macro a outros pontos na aula, na sequência do ensino, no currículo escolar. Então, ela lembrava, o que vocês fizeram na aula da ebulição? Vamos ver, essa questão do que vocês podem falar do modelo molecular. Vocês estudaram o modelo molecular no ano passado, vocês lembram? Tá. Então, ela vai fazendo essas relações, sempre situando o estudante num ponto do currículo, né? Isso aí é uma coisa fundamental para que ela consiga fazer essas mudanças. Então, aí, se eu for analisar a aula da Beatriz em termos de onda semântica, eu já vou conseguir um outro resultado. Por quê? Porque eu vou conseguir, de alguma forma, classificar a fala de Beatriz em diferentes graus de semântica. Então, eu usei o mais para aumentar a gravidade semântica, e o menos vai diminuindo a gravidade semântica, e a mesma coisa para a densidade semântica. Então, a faixa semântica, ela começa com um fenômeno específico que os laboratórios experimentaram em aula no laboratório, a ebulição da água. Então, a gravidade semântica disso é alta, né? É muito alta, porque ela está, de alguma forma, tratando de um fenômeno. E de um fenômeno específico. E a densidade semântica é baixa porque é um fenômeno que eles vivenciaram, que, então, os significados que estão condensados ali são poucos, né? Então, é isso aí. Depois, ela vai para a classe de fenômenos. Ela fala em líquidos em processo de ebulição. Ela já, o quê? A gravidade semântica já passa para ter menos gravidade semântica, porque ela já está tratando de uma classe de referentes, e a densidade semântica continua a mesma coisa. Ela está ainda naquele mesmo problema, né, da água ali. Aí ela passa para a interpretação desse fenômeno em termos de modelo cinético molecular. Você vê que aí a densidade semântica vai aumentar. Por quê? Porque para você tratar a coisa com um modelo cinético molecular, você tem que ter uma ideia do que seja esse modelo cinético molecular, do que são as entidades que estão aí envolvidas. Então, a densidade semântica aumenta. Já a gravidade semântica, ela diminui mais um pouco. Por quê? Porque ela passou da classe de referentes para o submicroscópio, né, para aquele modelo. E aí, finalmente, ela apresenta a generalização. Líquidos em processo de ebulição absorvem calor. Aí a gravidade semântica diminui mais ainda, né, porque ela passa a uma generalização, é algo que não tem um contexto, né? Não tem um contexto em que aquilo é válido. Aquilo é uma coisa supracontexto que vale em qualquer contexto. A densidade semântica permanece a mesma, né? Mas aí ela vai para uma definição, ela define isso. Processo endotérmico absorve energia, processo exotérmico libera energia. Então, com isso, ela aumenta a densidade semântica, porque ela introduz processo endotérmico e processo exotérmico, que são dois termos técnicos que são usados na química e que têm, então, a densidade semântica mais alta do que se pensar simplesmente um líquido absorvendo calor ou liberando calor. E, por último, ela... volta lá. Ela faz a construção do gráfico de energia versus tempo a ebulição da água. Ela se mantém com a gravidade semântica muito baixa, né, mas ela acrescenta algo à densidade semântica dela. Por quê? Porque ela, de alguma forma, agora vai trabalhar os processos endotérmicos e exotérmicos em termos de uma representação, que é uma representação gráfica, que envolve você pensar, então, em como que você vai traduzir aquilo que você está dizendo ali nesse gráfico. Então, o gráfico é uma densidade semântica mais alta ainda. Então, aí, no final, ela recapitula todos os conceitos abordados. Então, quando ela recapitula, ela baixa a densidade semântica e a gravidade semântica, só que ela não consegue abaixar totalmente. Ela já recapitula com os principais conceitos que ela fez. Então, quando a gente representa isso, a gente representa dessa maneira, né? Então, olha para você ver. Então, eu tenho vários níveis ali que ela fez, né? Eu posso colocar os níveis. Ela começou a gravidade semântica muito alta, que ela estava tratando da ebulição da água, e a densidade semântica baixa, né? Era da água, aquele fenômeno comum. E ela foi fazendo aqueles movimentos todos, aumentando a gravidade semântica diminuindo a gravidade semântica, aumentando a densidade semântica. Então, esse movimento ela fez claramente, né? Quer dizer, então, de certa forma, ela está
fazendo uma onda semântica, porque ela está preocupada em levar o aluno de uma coisa muito contextualizada para uma coisa menos contextualizada. Ela está preocupada em levar o aluno de uma coisa que tem poucos significados para uma coisa que é a definição de processo endotérmico e exotérmico, que já concentra muitos significados, então o significado é mais denso. Então, o Alberto, que é o outro professor, também ensinou termoquímica e cinética química, tem um padrão bastante diferente. Ele se mantém quase o tempo todo na classificação forte. Então, ele fala quase o tempo todo em propriedades moleculares. Ele está nesse nível, né? E ele não faz os movimentos que Beatriz faz, ele dá saltos na gravidade semântica, ou seja, ele sai numa gravidade semântica muito alta assim, aí exemplifica uma coisa. Então, ele dá um salto, né? Aí, isso é típico de um professor de química, mas que eu conheço vários que fazem isso, né? Quer dizer, ele está o tempo todo aqui falando um discurso muito especializado e muito submicroscópico, mas, de repente, ele dá alguns exemplos, né? E esses exemplos é que trazem aquilo para a concretude. Então, o que ele faz? Ele faz essa coisa dos saltos semânticos, né? Ele sai da gravidade semântica baixa e uma densidade semântica alta e vai e cai. Mas ele não faz uma coisa que é fundamental, que é reconstruir o caminho. Quer dizer, reconstruir o caminho seria você mostrar para o aluno como que ele passa de uma densidade semântica baixa e uma gravidade semântica alta para o inverso, né? Como que ele sobe. Então, ele faz esses saltos, né? E aí, isso aí é uma coisa que é interessante, porque eu acho que, quer dizer, nessa análise epistêmica, a gente consegue, então, mostrar que, de alguma forma, pela análise da interação, né, a gente já sabia que Beatriz ela era uma professora mais interativa e mais dialógica. Ela tem um momento que ela dialoga com seus alunos. Agora, quando a gente faz essa análise semântica, a gente mostra, então, que, de certa forma, a Beatriz tem uma preocupação de passar por diferentes níveis de densidade e gravidade semântica que ajudam o estudante a percorrer o caminho, porque o estudante consegue acompanhar. E o Alberto já tem dificuldade de acompanhar. Então, quando a gente entrevistava os estudantes, a gente nota que no Alberto, vários estudantes diziam que eles ficavam muito perdidos na aula, eles não sabiam onde que eles estavam. Então, e a Beatriz, de certa forma, mais estudantes conseguiam acompanhá-la. Então, para a conclusão, né, eu chego aí, diferentes abordagens para diferentes propósitos. Então, nós estamos, nesse momento, com essas duas abordagens, a do Bernstein, e nós estamos evoluindo para essa abordagem do Carl Mayton, né? A primeira coisa que eu noto é que o Carl Mayton sugere você analisar a gravidade semântica e densidade semântica em conjunto, mas eu acho que nós temos que analisar isso em separado. Nós temos que fazer uma análise da gravidade semântica e outra análise da densidade semântica. Então, por quê? Porque são dois movimentos muito diferentes. Então, quando você junta os dois, às vezes embola um pouco. Então, aquela questão, aquele gráfico. Então, as representações gráficas são importantes. Por quê? Porque a representação gráfica ajuda você a traduzir aquilo que você está querendo dizer numa forma que você consegue, de alguma forma, passar aquela forma também e compartilhar aquilo ali. Então, a representação gráfica me parece muito interessante. Agora, as ondas semânticas podem ser tratadas com independência de gravidade e densidade semântica, que é uma coisa que a gente está apostando, e qual a desvantagem e desvantagem da classificação e das ondas semânticas. Eu acho que as ondas semânticas permitem que você, de alguma forma, porque ela imagina um contínuo de pontos, e não apenas uma classificação forte ou fraca, não apenas um tipo, né? Ela vai dar mais vantagens, porque ela vai permitir que você estabeleça os níveis que você consegue presenciar numa aula. Então, o projeto nosso agora é tentar enxergar isso em aulas de professores diversos, que nos dê mais segurança para a gente, de alguma forma, introduzir essas duas coisas na análise do discurso. Então, é uma tentativa de analisar o discurso agora de um ponto de vista mais sociológico, do conhecimento, né? Então, é o discurso do ponto de vista do conhecimento, para chegar a essas conclusões. Então, é isso aí. Muito obrigado. Viu? Eu agradeço mais.
Antes da gente... deixa eu ver. O horário até que eu estou consegui manter. 1 hora, né? Até menos, né? E, então, eu queria fazer um sorteio, né? Ai, que legal! Mais um sorteio? Essa é a nossa praia aqui. Eu vou ver aqui. O senhor quer sortear como? Uai, não sei como é que eu posso sortear. Porque a gente pode... Vocês não têm um número, não? Vocês não têm um número? Não, nós temos com número, mas eu tenho que ver aqui se eu acho. Só um momentinho. O Alisson, ele está fazendo entrevista. Então, deixa eu só fazer uma coisa. Peraí, deixa eu... Só mostrar uma coisa aqui. Na minha transparência, só um minutinho. É a última slide. Não esse aqui, né? Não, é o último, depois desse. Esse? Não, depois desse. Peraí, deixa eu fazer assim. Não, depois. É isso. Essa aí são os endereços que tem o disco, tá, gente? Porque hoje em dia CD não é uma coisa mais, assim, moeda corrente para o jovem, pelo menos, né? Então, a moeda corrente é Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube, coisa. E aí, qualquer desses meios que você for, vocês vão encontrar meus discos, meus 2 discos, né? Aí eu estou fazendo propaganda disso porque, afinal de contas, é uma coisa que eu comecei a me dedicar depois que eu aposentei. E eu gosto muito da música e eu espero que vocês compartilhem comigo esse gosto. Então, tá aí os lugares, né? Então, vamos a pergunta ou eu faço só pergunta? Então, deixa eu só me achar aqui, que eu estou me perdendo. Qual que é? Nós vamos pegar um número e nós temos a lista. Nós temos o número, e qual que é? 164. E a lista está aqui. Momentinho. Calma. Renata Balbino. Renata Balbino? Não? Vamos para o próximo. 190. Mais um. Não tem aqui. 148. $190? Agora? Essa 148? Solange. 190. 190 é Solange do quê? Vamos lá, vamos ler aqui. Cadê? 190, desculpe. Solange Daufenbach Esser Pauluk. É bem para mim, para eu falar aqui. Solange Daufenbach Esser Pauluk. Não. Então, 148. Nós vamos agora para o 148. Está difícil, professor. Eliane Marisa. Muito bem. Palmas para a nossa sorteada. Olha só. Depois a gente tem que sortear os... pendrive. Tem 2. Essa e mais uma. Faz depois, tá. Ok. Mais um CD? Mais um? Mais um? Então, vamos sortear mais um, porque isso não é todo dia. Né? Como é que... não tem preço. Não tem preço. 98. Manuele Pereira.
Ela está fazendo entrevista, mas ela está aí, né? Ah, ela merece, ela está aí, gente, só que ela está fazendo entrevista com a professora Bicudo, né? Então, nós vamos passar para ela, né? Ela está presente. Então, nós vamos fazer um intervalo agora. Ah, desculpa, eu já estou querendo ir para o intervalo. Gente, desculpem, falta de atenção. Então, nós vamos abrir para as perguntas, e depois das perguntas, nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu vou convidar daí os professores do F7 e os palestrantes para virem tirar uma foto oficial aqui na frente, na hora do intervalo. Tá? Então, quem gostaria de fazer uma pergunta para o professor Eduardo Mortimer? Ok. O que vocês estão querendo? Ah, o João. Um momentinho só. Boa tarde. Professor, primeiro, obrigado pela palestra, né? Acho que é a 4ª palestra sua que eu assisto e é a 4ª que vem com um tema novo, isso é muito bom. Né? Novo para mim, pelo menos, né? Para você também, esse tema, você me disse que eu queria apreciar um pouco mais, então. Eu queria entender um pouco, na medida que você tem uma diminuição da gravidade semântica e um aumento da densidade semântica, quando o aluno se apropria desse conhecimento, como é que fica aquela onda? Você pode ter, então, uma diminuição da densidade semântica para esse aluno na medida que ele se apropriou mais desse conhecimento? Como é que ficaria isso? Então, eu estou querendo entender um pouco mais da onda. Então, mas a onda é o movimento que o professor está fazendo em interação com os alunos. Né? Então, a onda está refletindo isso. Quer dizer, aquilo que é visível nessa interação. Então, você pode, por exemplo, aplicar essa mesma tipo de onda, ou pelo menos alguns níveis, para explorar o resultado do aluno num teste, por exemplo. Né? Então, se você submete o aluno a um teste, você pode também descrever níveis de gravidade semântica e níveis de densidade semântica das respostas. Então, vamos supor que você faça uma pergunta sobre processos endotérmicos e exotérmicos. E o aluno responda com uma generalização. Né? Processo endotérmico, então, são processos que absorvem calor. E aí, vamos supor que você... essa pergunta. Então, se você pediu a definição, ele respondeu desse jeito, a sua definição foi com pouca gravidade semântica, você está pedindo a definição, e muita densidade também, porque esse termo envolve vários conceitos, e a resposta dele foi adequada, né? Ele respondeu nesse nível. Mas se você pede, por exemplo, a interpretação dele num gráfico, aí você tem um gráfico lá que você põe reagentes e produtos e pede para ver se é endotérmico ou exotérmico, ele vai ter que o quê? Que aí a sua pergunta já envolve você pensar o conceito, quer dizer, então, uma gravidade muito baixa, mas pensar o conceito exemplificado num determinado tipo de fenômeno que você tem um gráfico. Esse gráfico é uma representação. Então, você tem 2 níveis de gravidade semântica aí no mínimo, né? Quer dizer, a definição, que é um nível muito alto, e o gráfico, que já está no nível intermediário da gravidade. E da densidade, você tem um nível que é a definição e outro nível que está mais denso ainda, que é esse gráfico. O gráfico sintetiza muita coisa num gráfico. Então, você fez a pergunta em 2 níveis, aí o aluno vai ter que responder, ele vai dar a resposta que ele vai se referir a algumas coisas da definição e algumas coisas do gráfico. A resposta dele é conveniente. Então, a resposta dele também vai ter mais de um nível. Né? Então, eu acho que o que acontece com o aluno do ponto de vista de avaliação, você pode também testar, mas se você tiver os instrumentos adequados, quer dizer, você tem que usar instrumento. Agora, isso aqui que nós estamos analisando é só a interação, quer dizer, eu tenho uma interação
do aluno com o estudante, com o professor, com a professora, no caso, né, que essa professora, então, ela dialoga com os alunos e, de repente, dialoga, vê o que o aluno está entendendo, depois ela sintetiza isso e passa a fazer um discurso mais de autoridade, né, aquele discurso da ciência para o aluno. Então, ela fez isso o quê? Semanticamente falando, fazendo um processo que começa com uma gravidade semântica alta, né, e diminui a gravidade semântica, é a mesma coisa da densidade. A densidade semântica começa muito baixa e aumenta. Então, nessa coisa que eu não poderia especular nada sobre o que está acontecendo com o aluno aqui, desse ponto de vista da gravidade semântica e da densidade semântica. Eu posso especular se eu fizer testes. Aí eu posso analisar os testes tentando encontrar níveis nas respostas dos testes e aí fazer uma análise desse tipo, entendeu? Quer dizer, então, de certa forma, isso aqui serve para... o que eu mostrei é uma análise da aula, do discurso da aula, em termos semânticos, em termos do conhecimento que está sendo produzido ali na aula. Então, tem essas várias variáveis que eu mostrei, são todas elas relacionadas ao que está acontecendo no discurso sobre o conhecimento, que tem um sentido, claro, né? Então, é isso que nós estamos fazendo. Professor, também gostaria de fazer uma pergunta. Uma pergunta e uma reflexão, assim, também, porque eu trabalho, estudo análise do discurso também, mas eu vejo que ela é, assim, bastante geral, mais para um discurso político e tal. E para a ciência, vendo a sua fala, eu percebo assim, nossa, eu não conhecia ainda esses dois conceitos aí que você estava trazendo, aí, de gravidade semântica e densidade semântica, o Mayton, né? Eu vejo que isso aí dá para fazer num processo todo, né? Você analisar um processo todo de ensino. Você está pegando uma aula, mas a gente poderia ver todo um processo. E aí, como que eu posso dizer, assim, num processo de ensino-aprendizagem, lá dentro de sala de aula, esses dois conceitos, gravidade semântica e densidade semântica? Eu estou entendendo assim, se tiver uma gravidade semântica alta e uma densidade semântica alta, é que o aluno conseguiu compreender, de fato, aquele conceito e as palavras que estão em torno daquele conceito, que estão gravitando, orbitando em torno daquele conceito, ou não tem nada a ver? Quando você tem uma gravidade semântica alta e densidade semântica baixa, por exemplo, como que isso se relaciona? Eu acho que a ciência, quer dizer, você está ensinando ciências, né, pelo menos assim, do ponto de vista do ensino mais, vamos dizer, eu diria assim, mais tradicional, de certa forma, das ciências, né? Se você vai fazer um ensino CTS, já é outra coisa, né? Vai ser outro nível. Se você vai ensinar questões só científicas, vai ser outro nível. Mas nesse ensino de ciências aqui, que eu estou mostrando, quer dizer, que você tem... O ideal é que você varia a densidade e varia a gravidade. Não tem como você ensinar só mantendo um discurso muito descontextualizado, que é a gravidade semântica muito baixa, né? E um discurso muito denso, que você não desempacota os termos. Então, desempacotar é você falar o que esse termo significa. Então, né, por exemplo, você tem um termo que eles usam lá, para dar um exemplo, que é o cílio. Cílio, na biologia, é um monte de coisas, né? São os pelos, mas eles têm função de... Aí entra num rol de funções que o cílio pode ter. Então, é um termo muito denso. Então, o que ele tem? Ele tem que, de alguma forma, trabalhar esse termo para que os vários sentidos sejam expostos e discutidos. Então, eu acho que para qualquer ensino, você tem que ter uma variação da densidade e uma variação da gravidade. E qual variação? Aí que interessa. Quer dizer, eu acho que a variação tem que ser por graus, quer dizer, que você mostre o caminho para ir aumentando progressivamente a densidade e diminuindo progressivamente a gravidade. E fazer o caminho inverso também, quer dizer, então os dois caminhos são importantes. Por quê? Porque uma coisa, por exemplo, é desempacotar o termo, né? Quer dizer, você criar vários sentidos a partir de um termo único. Então, reação de Guignard.
que isso significa um tanto de coisa num curso superior, né? Aí eu estou, isso é uma reação orgânica, que é uma reação de formação de álcool. Aí, quer dizer, tem um tanto de coisas que eu posso produzir em termos de sentido. Então, eu acho que você vai ter que fazer isso aí, esse movimento descendente. E depois você tem que refazer o movimento ascendente, que você tem que mostrar para o aluno como que ele considera esses muitos conceitos e agrupa isso tudo num conceito só, né? Então, eu acho que, do ponto de vista do movimento, o ideal é que você tenha tanto o abaixamento quanto tanto o enfraquecimento quanto o fortalecimento dessas duas variáveis sempre explícitas, né? Quer dizer, e com o maior número de níveis possíveis. Então, eu acho que o que a gente está buscando é ver quantos níveis são esses, decompondo a densidade da gravidade, porque aí eu não vou mostrar aquele gráfico, é um início, né? A gente está especulando ainda sobre esse tema, mas eu já avancei da época, eu fiz essa palestra tem um mês, né? Então, eu já avancei lá, porque eu já estou estudando mais e tal, e estou com o meu grupo, nós estamos tentando ver diferentes exemplos, já estamos avançando. Então, a gente já começa a ver que os níveis são muito importantes para você ver isso, quer dizer, determinar os níveis. Aí, então, de certa forma, eu acredito que uma boa aula seria aquela que faz um movimento tanto de enfraquecimento quanto de fortalecimento. Os dois movimentos estão explícitos. Mas o que a aula comum, aí que tem muita aula comum que a gente está analisando também, o que é? Ela dá saltos, né? Ela nunca faz ela está numa gravidade semântica muito baixa e, de repente, ela dá um exemplo. Aí, aquele exemplo, ele mais ou menos concretiza aquela gravidade semântica alta num exemplo. Mas aí é só um exemplo, quer dizer, ele não faz esse movimento todo de chegar no exemplo. E imediatamente ele volta para uma gravidade semântica baixa, né? Então, esses saltos, eu acho que a maioria dos alunos ficam perdidos no salto, porque você dá um salto e ele tem muito intermediário que ele não percebe. Então, eu acho que essa questão, para mim, chave do ponto de vista ideal da formação de professor, é você conseguir decompor bem os níveis para que você possa ensinar de acordo, né? Eu acho que é isso. Mais alguma pergunta? Alguém gostaria? Professor Marcelo. Professor Mortimer, se eu não me engano, o professor Varta fez uma discussão uma vez, um artigo sobre contexto e contextualização, ou seja, as compreensões de contextualização. Nessa apresentação sobre esses critérios de classificação de contextualização e essa sua proposta, a contextualização independe da proximidade da realidade com os sujeitos. Da realidade, porque aqui foi um contexto interno escolar, né, de uma atividade experimental. Se o contexto fosse um contexto real, vivenciado e vivido pelos estudantes, isso modificaria a densidade e isso implicaria numa outra curva e talvez o movimento do docente também teria que ser modulado em relação, tendo como ponto de partida um contexto não delimitado na realidade escolar? Tá, obrigado. Eu acho que, para cada caso, para cada contexto, você vai ter uma possibilidade de encontrar níveis, né? Quer dizer, se você tem um contexto que é a vivência cotidiana do aluno, né? Porque isso aqui é um contexto criado, né? Esse contexto foi criado porque os alunos fizeram uma experiência e aí o contexto é a experiência que eles fizeram. Então, esse contexto, de certa forma, foi criado na sala para eles trabalharem, né? Se você parte de uma experiência do aluno, né? De uma, sei lá, você vai trabalhar com a questão da mineração, então vamos partir lá do acidente
lá de Bento Gonçalves, né, daquela tragédia lá de Mariana, e aí nós vamos recuperar várias coisas desse contexto. Então, eu acho que isso quando você for tentar estabelecer níveis, você vai encontrar outros níveis e talvez até com maior gradação de níveis para esse tipo de contexto, né? Então, eu acho que o contexto, dependendo de que contexto que você usa, você pode encontrar diferentes níveis. Só que eu acho que a análise seria a mesma, né? A análise, de alguma forma, você vai ter que, no final das contas, você vai ter que transformar esse acidente de Mariana. É uma coisa, é uma história que você desenrola, que está ali, mas você tem que tirar algumas conclusões dela, que já são generalizações, né, essas conclusões. Então, de alguma maneira, você tem que chegar em algo descontextualizado, porque eu acho que aí tem a questão do discurso da ciência, quer dizer, a gente pode também recusar o discurso da ciência, quer dizer, isso aí é uma coisa que a gente tem essa liberdade, mas eu acho que se a gente está trabalhando um discurso da química, eu tenho que chegar em alguma forma que seja pouco contextualizada e que seja, de alguma forma, muito densa, né? Os conteúdos estão muito imbuídos em alguns termos. Então, se eu quero chegar nisso aí, eu posso partir de diferentes pontos, né? E aí, dependendo desses pontos, eu vou ter eu posso até pensar idealmente nesses níveis para tentar pensar. Agora, o que a gente está tentando fazer aqui é situar professores que estão numa prática comum, quer dizer, então eu não tenho nenhuma influência sobre os professores. Eu estou, de certa forma, pedindo a esse professor para me deixar filmar a prática dele. Então, ao filmar essa prática dele, eu estou, nessa prática dele, descobrindo certos elementos de aplicação dessa teoria. Então, eu acho que a variedade dessa pesquisa que você sugere é muito interessante, porque se você conseguir fazer isso com outros professores que usam o contexto de uma maneira diferenciada, você vai descobrir coisas diferentes, níveis, né, diferentes. Agora, eu acho que você, de alguma forma, vai sempre reproduzir essas figuras de densidade e gravidade semântica. Mas, se nós pensarmos nessa teoria na formação docente, e aí filmamos a ação docente e analisamos com o docente, ele também poderá planejar a sua ação pedagógica pensando nisso, né? Como que ele vai fazer esse movimento, porque eu penso em contextos de reais, né, vividos, talvez as curvas sejam mais intensas, mais densas, né? E também, ao professor fazer a análise da sua atuação, talvez isso contribua para ele perceber como ele poderia adequar a sua prática pedagógica a fazer esse ajuste, né? Então, o Carl Mays, ele fez uma experiência lá, foi um projeto de 3 anos que eles fizeram, ele como sociólogo da educação, junto com o Martin, que é um linguista, né? Ele trabalha na Universidade de Sydney também, e eles fizeram, esses dois autores, um trabalhando com a questão da linguística sistêmico-funcional, que é a linguística do Halliday, né? Muito com a questão de metáforas gramaticais, que aí é uma outra palestra, né? Isso aí, e aí eles fizeram isso em várias escolas de Sydney. E aí eles conseguiram ver vários tipos de ondas semânticas que os professores faziam. Quer dizer, eu acho que aí o que eles fizeram como segunda parte do projeto tem a ver com isso que você está falando. Quer dizer, que eu acho que é uma coisa que a gente tem a intenção de fazer. Quer dizer, mais tarde eles reproduziram uma sequência com o professor e dava essa sequência para o professor e dava algumas dessas definições para que o professor também trabalhasse as definições. Porque, na verdade, o que eles falam é o seguinte: o professor, quem que trabalha o gênero de discurso da ciência na sala de aula? É o professor de ciências. Quem que trabalha o gênero de discurso da química? É o professor de química. E o professor de química trabalha isso como um cego. Ele não sabe que ele está trabalhando linguagem, ele está trabalhando essencialmente linguagem. Ele tem que criar metáfora gramatical, né? A metáfora gramatical é aquela questão que na química, você tem muitas nominalizações que os nomes não significam coisas ou objetos. Então, por exemplo, combustão. Combustão
é um nome que é um processo. É um processo. Se você for reproduzir a combustão, você tem que pegar, por exemplo, combustão com oxigênio, você pega uma vela, acende, aí aquela vela está queimando, aqui é combustão com oxigênio. Então, mas você, quando você põe em relação dois nomes, você põe eles através de um verbo, que é um verbo que em vez de fazer ação ou estado, né, os verbos são usados na linguagem cotidiana para fazer ação ou estado. Quer dizer, você fala assim, eu vou ao cinema, eu estou bem hoje e tal. Então, mas aí os verbos já quer dizer, a combustão é afetada pela superfície de contato. Então, quer dizer, o verbo ele mostra como que um grupo nominal está em relação com o outro. Então, isso é uma metáfora gramatical, porque gramaticalmente os termos não têm o mesmo sentido na linguagem comum. Quer dizer, os nomes não estão sendo usados para designar coisas, ou objetos, ou nomes próprios, tal, estão designando processos. E os verbos não estão designando nem ação, nem estado, estão designando relações. Então, isso mudou a gramática. E na aula de ciência é direta essa gramática. E o professor, então, está tentando ensinar uma gramática sem ter consciência de que ele está ensinando a gramática. Então, eu acho que você levar o professor a ter consciência disso é uma coisa importante. Então, nesse sentido, que eu acho que tem um outro passo que é importante, que é você dar a ele um mínimo para ele poder entender esses processos. Então, eu acho que só o dia que a gente começar a ensinar o professor de química, que ele não ensina simplesmente a química, ele ensina a química através de uma linguagem específica, que tem certas características, e ele faz movimentos de contextualização, descontextualização, e essa questão de desempacotar, empacotar termos o tempo todo, é que ele vai começar a tomar consciência do que ele pode fazer de mais proveitoso na sua prática. Muito obrigada, professor Eduardo Mortimer. Podemos encerrar por aqui? Sim, podemos fazer. Nós vamos tentar aproveitar, então, depois com a segunda palestra da tarde. Não, o professor Mortimer vai embora. Não vamos poder fazer. Então, tem que aproveitar agora. É agora ou nunca. Uma pergunta, se alguém tem mais pergunta, que senão nós iríamos colocar na segunda mesa, né, no final. Bem, gente, já que vocês não estão assim com tanta vontade de perguntar, pois é, já houve aqui um rapto de CD. Ih, professor. Não, eu tenho mais CD. Quer que eu sorteie outro? Não sei. Eu vou te dar um. Viu só? Ganhou. Bem, então nós vamos agora ao intervalo. Nós vamos iniciar a segunda palestra da tarde às 16 horas. Quase confundi aqui. 16 horas. E nós gostaríamos de convidar os professores do F7 e os nossos palestrantes a tirar uma foto oficial, e depois gostaríamos de convidar os nossos professores da nossa co-irmã também a tirar uma foto junto conosco, né, da UFPR. Tá? Então, e depois os nossos palestrantes podem vir tomar um café lá conosco. Né? Voltamos às 16 horas.